os idólatras, os efeminados, os ladrões. Não vão para o reino do céu. Há escritos na Bíblia, Apocalipse 21:8, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não entram no reino do céu. Não entram. Tá na Bíblia. Mesmo se pagarem o dízimo. Não, tem que ser. Dízimo? Quem te falou que na Bíblia dízimo tem a ver com salvação? Você pode dar milhões que tiver que dar e vai para o inferno. A oferta na igreja não tem absolutamente uma vírgula com salvação. Incrível. Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Bom, vocês viram aí o Silas Malafaia numa entrevista que esse repórter, né, eu acho que é o Cabrini, e ele foi, já faz anos já, nessa reportagem, sobre aí um dinheiro que foi depositado aí na conta, não sei se foi na conta dele, na conta da igreja, não sei, no valor de 100 mil reais, né? E todo mundo ficou sabendo dessa notícia aí, que até hoje, né, ninguém sabe a veracidade desse dinheiro, né? Como apareceu, quem deu, de onde veio, etc. Então, meus amados, o vídeo não é sobre isso, tá? O vídeo aqui é mais para falar sobre a ação dele. Quando uma pessoa sabe que a outra não sabe, então ela tenta convencer pelos méritos que ela de persuasão, né? No caso ali, como o Silas Malafaia sabia que o repórter não sabe da palavra de Deus, de repente hoje ele deve saber, né? Mas antigamente ali ele foi mais para poder investigar a veracidade do dinheiro que foi passado, né, no valor de 100 mil. Então ali, tipo que incomodou ali o Silas Malafaia, e ele quis, né, convencer o repórter através de impactos, mandando versículos, né, afirmando versículos. E a maioria do pessoal que está hoje no sistema religioso, né, vou falar do evangélico, para poder afirmar o que eles acreditam, eles lançam um versículo de impacto, né? Mas aí quando você vai ler, você já percebe ali que não é bem a coisa. Então você pode ver que nesse pequeno vídeo aí, Silas Malafaia fala de Apocalipse 28. Mas aí eu vendo esse vídeo, eu fiz duas coisas. Primeiro, os capítulos do Apocalipse. Todo mundo sabe que termina no 22. São 22 capítulos do Apocalipse. E depois fui para o versículo. E o único versículo, quer dizer, o único capítulo do Apocalipse que tem mais que tem mais versículos é o capítulo 2, que tem 29 versículos. E como eu não achei o capítulo, como não existe, então eu fui para o versículo, na parte que ele fala, né, que os ladrões, né, os injustos e etc. não herdarão o reino de Deus. E ele fala Apocalipse 28 bem claro. Então eu fui para o versículo. E o versículo, o único que eu achei foi no capítulo 2 de Apocalipse, que diz: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ou seja, ele estava ali bem nervoso, bem ansioso, e quis matar aquela, vamos dizer assim, agressividade de investigação do repórter, né? E ele quis quebrar aquele clima ali de tensão, mandando passagens bíblicas direto, contanto que ele acertou né, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, que na verdade o ladrão, né, que a gente conhece são aquelas pessoas que se apropriam, né, das coisas que não é dela. E é por isso que lá em Malaquias, na passagem de Malaquias, a partir do capítulo 3, Deus chama os judeus de ladrões, porque eles se apropriaram do dízimo que era exclusivo dos levitas. Então eles pegaram os dízimos, né, dos levitas e começaram a se prostituir com altares de Baal, Moloque, essas coisas todas. Então o que não era deles, que o dízimo não era das tribos de Israel, mas sim dos levitas, dos estrangeiros, das viúvas, dos órfãos, então eles deixaram esses de lado, se apropriando desse negócio que não era deles e usufruindo.
É isso que quer dizer, ladrões, tá? E dizendo, meus amados, esses pastores pegam essas ofertas. E por que eles não fazem, por exemplo, de acordo com o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 até o 37, que é o mais claro ali da obra da oferta. Você oferta para a igreja, para os pastores, distribuir para os que não têm de dentro da igreja, né? Agora, por que eles se apropriam? Por que eles falam que é só para pagar a luz, que é para pagar a água, que é para pagar contas, e etc. E a gente vê a cada dia mais os pastores enriquecendo, né? Então, meus amados, para você ver que, infelizmente hoje, muitas pessoas caem nisso. Pelo Cabrini, não na época, né, não sei agora, e não saber da palavra de Deus, ele facilmente poderia ser convencido com Apocalipse 28, né? Porque depois de ele ter falado, né, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, ele vai achar isso aqui, mas não vai achar Apocalipse 28. Então ele vai ter a própria conclusão dele. Ou já teve, eu não sei. Mas os religiosos, eles amam fazer isso. Para eles poderem continuar na obra deles, né, na obra gananciosa, eles lançam uma passagem de efeito que combina com o que eles fazem, não o que a Bíblia fala. Então eles conseguem convencer, porque eles têm autoridade, eles têm autonomia, eles têm poder religioso, e etc. E é por isso que eles enganam muita gente. Eles enganam para o bem próprio. Amém, meus amados? Antes de mais nada, peço aos irmãos que leiam a Bíblia, leiam e sigam a Jesus Cristo. Amém, meus amados? Espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.